Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a doutrina da inspiração orgânica das Escrituras. Nós vimos em vídeos anteriores a doutrina da inspiração verbal e plenária. Vimos que inspiração se refere à forma como Deus moveu os autores humanos a registrar a revelação, né? E aí a gente viu a doutrina da autoria dual, em que a Bíblia é obra tanto de Deus como dos autores humanos que a registraram. E vimos o que é a inspiração verbal e plenária. Significa inspiração verbal, quer dizer que cada palavra dos manuscritos originais foi inspirada. Inspiração plenária quer dizer que a inspiração se estende a todos os assuntos que a Bíblia toca, né? Então essa foi a doutrina que a gente já viu. Agora, a pergunta que falta responder aqui é como? Como isso aconteceu? Quer dizer, a inspiração é assim, ela é verbal e plenária, mas no momento em que os autores estavam escrevendo as escrituras, como isso estava acontecendo? É isso que falta a gente responder. A gente vai tentar responder nessa aula. E para responder isso, a gente, na verdade, precisa rever uma questão que é muito mais abrangente que isso. A gente precisa pensar como que o Espírito Santo age de maneira geral, né? A inspiração é obra do Espírito Santo, mas como é que o Espírito Santo age, né? E aí o professor Bavinck vai dizer que a Escritura nos ensina que o mundo não é independente, não existe e vive por si mesmo, mas que o Espírito Santo é imanente em tudo que foi criado, né? O que quer dizer imanente? Quer dizer que, embora Deus seja distinto das coisas criadas, Deus não é as coisas, Deus não é as pessoas, não é o que foi criado, mas Ele age em, com e através dessas coisas criadas, né? Então, quando as coisas criadas acontecem, Deus está agindo, né? A Bíblia diz que Deus faz a neve cair, Deus faz a chuva cair. Então, Deus age através das coisas criadas. Essa é a doutrina da imanência. A gente vai ver isso depois quando a gente chegar nos atributos de Deus. Mas isso é importante aqui para a gente considerar como a Escritura é inspirada. A gente precisa considerar a doutrina da imanência, né? Essa doutrina da imanência vai nos ensinar, por exemplo, a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o criador e conservador da vida, né? Gênesis 1:2 vai dizer que já desde o princípio o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E o verbo pairar ali é a ideia do verbo chocar, né? Ele está ali como uma galinha chocando o ovo, criando vida, conservando a vida ali, né? O Espírito Santo também é a fonte de toda a inteligência e sabedoria. Vários textos bíblicos vão dizer isso, né? Ele é o Espírito de sabedoria. E ele também é o distribuidor dos dons à igreja. Então, ao mesmo tempo que ele cria a vida, ele dá os dons e ele dá a sabedoria. Então, a ação do Espírito Santo, a ação de Deus no mundo, nas pessoas, é muito mais ampla do que apenas chegar e usar as pessoas como se as pessoas fossem máquinas de escrever. Essa foi a doutrina errada que a gente já viu na aula anterior da inspiração mecânica. A inspiração, o processo como o Espírito Santo usa as coisas criadas é muito mais amplo e muito mais profundo do que isso, né? Então, a inspiração dos autores bíblicos para escrever os livros da Bíblia está baseada em todas essas outras atividades do Espírito. Está baseada no fato de que ele é o Criador, de que ele é o conservador da vida, de que ele é o autor dos dons, né? As pessoas, os seres humanos que foram reservados para registrarem a inspiração, na verdade foram escolhidos e preparados e dirigidos muito antes, desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento. Toda a sua história já é parte da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo não começou naquele momento em que eles se propuseram a escrever a Bíblia. A ação do Espírito Santo começou desde muito antes da criação do mundo. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de inspiração orgânica. A gente quer dizer que Deus não encontrou as pessoas certas. Poxa, eu preciso de alguém para escrever um salmo. Eu vou escolher aquela pessoa ali. Não, Ele fez as pessoas certas. Se Ele queria um salmo de lamento,
ele fez uma pessoa que estivesse triste naquele momento para registrar exatamente do jeito que ele queria. Essa é a ideia de inspiração orgânica. E a inspiração orgânica ela se estende a 3 aspectos. A gente vai ver aí na Bíblia. O primeiro aspecto é o aspecto da personalidade, das características pessoais dos autores bíblicos. Veja que as personalidades dos autores bíblicos eram exatamente as personalidades que Deus queria que eles tivessem. Por quê? Porque Deus poderia simplesmente tê-los criado com qualquer personalidade, né? Se Deus é o Criador, ele poderia ter feito com qualquer personalidade. Isso aparece de maneira muito bonita em Êxodo 4:11. Deus está falando com Moisés. Moisés está apresentando uma série de desculpas para não ser aquele que Deus ia enviar, né? E Moisés pede para enviar outra pessoa. E aí Deus diz para ele, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Deus é quem faz todas essas coisas. Deus é quem cria o surdo e Deus é quem cria aquele que fala. O mudo e aquele que fala. Deus é quem cria aquele que não enxerga e Deus é quem cria aquele que enxerga. Então, se Deus criou Moisés com aquela dificuldade de fala que ele tinha, aquilo era exatamente o que Deus queria que ele tivesse. Então, Deus não encontrou uma pessoa e por acaso, puxa, que pena que Moisés tem essa dificuldade de fala. Não, Deus fez Moisés exatamente dessa forma, porque era assim que Deus queria revelar alguma coisa a respeito de si mesmo naquele momento, né? Então, as personalidades, as características pessoais de cada autor humano eram exatamente aquilo que Deus queria que eles tivessem, porque Deus poderia ter feito eles de qualquer outra forma, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não apenas as personalidades deles, mas as próprias circunstâncias dos autores bíblicos eram exatamente aquelas que eles tivessem. O que eu quero dizer aqui é que o próprio impulso para escrever foi Deus que deu, né? E a gente vê isso, por exemplo, em Judas capítulo 1. O apóstolo vai dizer: Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Então, Judas pensou em escrever sobre outra coisa, mas ele sentiu que era necessário escrever sobre o que ele acabou escrevendo. Agora, o fato de que ele sentiu que era necessário provém de quem? Provém de Deus. Quer dizer, Judas não sentiu que era necessário simplesmente porque as circunstâncias dele estavam levando ele a achar isso. Quem é que coordena as circunstâncias? Quem é que está por trás de tudo que acontece? Não é Deus? Então, quando Judas sentiu que era necessário escrever outra coisa, isso é Deus operando através dele para que, no fim das contas, o apóstolo escrevesse exatamente aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Então, Deus não... Apesar das circunstâncias, Deus revelou alguma coisa na carta de Judas? Não. Deus revelou o que ele quis revelar, exatamente o que ele quis revelar na carta de Judas, porque ele simplesmente poderia ter mudado todas as circunstâncias. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, por exemplo, tem uma circunstância, alguma coisa acontecendo naquela igreja. Mas essa circunstância é exatamente o que Deus queria para revelar à igreja de todos os séculos verdades fundamentais sobre o Evangelho. Então, as próprias circunstâncias dos autores bíblicos, o que os levou a escrever, por que eles acharam que era importante escrever naquele momento. Tudo isso está ordenado e coordenado por Deus, né? Então tudo isso faz parte do processo de inspiração. A inspiração não diz respeito apenas ao autor colocando a pena no papiro. A inspiração diz respeito a tudo aquilo que Deus coordenou para que aquilo acontecesse. E além disso, a inspiração também se estende à capacidade que os autores bíblicos tinham, porque a capacidade que eles tinham era exatamente a capacidade que Deus queria que eles tivessem. Então, por exemplo, Lucas capítulo 1, aliás, aqui não é o versículo 1 não, isso aqui eu acho que é o versículo 3, depois tem que corrigir. Lucas vai dizer
Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas está dizendo que ele investigou, que o produto que a gente chama de Evangelho de Lucas, na verdade, é fruto de uma investigação, de um trabalho científico de Lucas. Agora, então isso significa que ele não foi inspirado? Não, significa que Deus inspirou não apenas enquanto Lucas estava escrevendo, mas Deus inspirou a própria investigação. Essa investigação está inspirada por Deus. Deus está por trás da investigação, Deus está por trás do material que Lucas conseguiu, seja lá como ele conseguiu isso, né? Então, qualquer material que ele usou, qualquer escrito que ele possivelmente tenha usado, tudo aquilo, Deus está por trás de tudo aquilo. Então, a inspiração ela se estende não apenas ao momento em que Lucas resolve colocar a pena no papiro, mas ela se estende a tudo aquilo que foi necessário para que aquelas palavras exatamente estivessem no papel e chegassem até nós hoje. Então, a inspiração, de fato, ela se estende muito mais, muito além do que o processo de escrita em si. E é isso que a gente quer dizer com inspiração orgânica, né? O professor vai dizer que a pesquisa, a reflexão, a memória, o uso de fontes, todos os meios ordinários que o autor emprega no processo de escrita de um livro são usados. E longe disso afetar a doutrina da inspiração. Pelo contrário, esses meios são incorporados nela, na doutrina da inspiração, na inspiração, e colocados a serviço do objetivo que Deus tem em mente. Deus quer que alguma coisa seja produzida de alguma forma, com algum tom. Então é isso que exatamente que ele faz. É por isso que a personalidade dos autores humanos é revelada nas escrituras. Por isso que a gente lê um salmo e sabe que o autor estava triste. A gente lê uma carta de Paulo e sabe que Paulo estava chateado. A gente lê um outro texto bíblico e a gente sabe que o autor estava feliz. Só que esse próprio sentimento do autor está sendo coordenado por Deus, porque Deus está coordenando a personalidade de um para ser uma pessoa mais iracunda e está coordenando a personalidade do outro para ser uma pessoa mais sensível. E Deus queria que houvesse todo esse arco-íris de personalidades diferentes nos escritores bíblicos, porque Deus queria revelar coisas diferentes, né? Então, tudo isso acaba servindo ao objetivo que Deus tem em mente. E daí surgem muitas objeções, né? Existem muitas objeções, a gente não vai entrar em detalhes em todas elas aqui. O livro do Bavinck discute muitas delas, outros livros de teologia sistemática, mas basta dizer o seguinte, que todas essas objeções, na verdade, elas comprovam a própria regra, né? Porque se a Escritura é palavra de Deus, como a gente acredita que ela é, esse conflito, essas objeções não é acidental, isso é necessário e que seja assim. Se a Escritura é o relato da revelação de Deus em Cristo, a Escritura tem que enfrentar a mesma oposição que o próprio Cristo enfrentou, né? Então, quando alguém diz que a ciência, a história natural, diz que as coisas foram diferentes do que a Escritura diz, isso é simplesmente o normal, isso é o que a história natural diz que milagres não acontecem, a gente sabe que acontecem. A ciência vai dizer que o milagre não acontece, mas a gente sabe que acontece. Então, as objeções à Bíblia são apenas coisas esperadas, porque a Bíblia é um produto sobrenatural, está além da natureza humana, da natureza que a gente percebe pela ciência ou pela história. Então, essas objeções são esperadas e a gente não vai entrar em detalhes nelas aqui.